E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ré Lopes, professor de Geografia, e na aula de hoje nós falamos com a turma do 7º ano A e 7º ano B, aí do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom pessoal, na aula passada nós iniciamos o nosso percurso 2, falando sobre a formação do território brasileiro e a construção dos primeiros espaços geográficos do Brasil, certo? Nós identificamos as principais atividades do século XVI, XVII e XVIII, e nós vamos hoje só, nesse momento aqui, relembrar para vocês as atividades do século XVI, XVII e XVIII, e logo em seguida nós vamos dar continuidade então às atividades do século XIX, XX e XXI, ok? Então, século XVI, principais atividades que de certa forma contribuíram para a formação desses espaços, dos primeiros espaços geográficos no Brasil. A exploração do pau-brasil na Mata Atlântica, a introdução também da cultura da cana-de-açúcar e a produção de açúcar, a cultura do tabaco e a criação de gado. Essas foram então as principais atividades criadas e desenvolvidas durante o século XVI que contribuíram então para a formação desses espaços não indígenas no Brasil. Bom, essas atividades, se vocês observarem na figura 10 aí do livro de vocês, na página 21, vocês vão perceber que elas se concentravam exclusivamente no litoral, né? Do Rio Grande do Norte a basicamente ali onde está localizado hoje o estado de São Paulo, mas exclusivamente na parte litorânea. Ainda no século XVI, os colonizadores organizaram, ou seja, os portugueses organizaram as entradas. As entradas eram expedições armadas, expedições oficiais armadas, né, que recebiam o nome de entradas porque tinha como objetivo entrar para o interior do território brasileiro, com o objetivo de descobrir pedras preciosas e escravizar os indígenas. Só que a gente lembra que as entradas elas não se distanciaram muito do litoral, porque como elas eram formadas apenas por colonizadores, por portugueses, eles não conheciam o território brasileiro. Então eles tinham medo de penetrar para o interior do Brasil, porque eles eram um território desconhecido para eles. Então eles se concentravam nessa busca por metais preciosos e por indígenas na parte litorânea, não se afastando muito do litoral, certo? Já no século XVII, nós tivemos algumas atividades que contribuíram, de certa forma, para esse avanço para o interior do território, não é isso? Para o interior do continente. E esse avanço se deu pelo rio Amazonas, graças à busca pelas drogas do sertão. Então os portugueses, na busca pelas drogas do sertão, que era o nome dado então a alguns produtos que eram extraídos da floresta amazônica, como o cacau, a castanha, a canela, alguns cipós, noz moscada, gengibre, algumas dessas plantas aí eram utilizadas com propriedades medicinais, então eram encontradas na região da Amazônia, e aí eles ultrapassam o Tratado de Tordesilhas. Para conseguir chegar até na região do Amazonas, eles tiveram que ultrapassar o Tratado de Tordesilhas. E vocês lembram que nós já falamos sobre o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo firmado entre o rei de Portugal e o rei da Espanha, que determinava que as terras que viessem a ser descobertas a leste desse tratado pertenceria a Portugal e a oeste desse tratado pertenceria à Espanha. Lembramos que esse acordo foi firmado em 1494, 6 anos antes de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil no ano de 1500, ou seja, antes mesmo da chegada de Cabral aqui na América, essas terras já tinham sido divididas entre Portugal e Espanha, ok? Bom, Portugal então descumpre esse acordo, esse tratado, quando ela ultrapassa os limites do Tratado de Tordesilhas e ocupa a região da Amazônia. Pouco mais tarde, mas ainda no século XVII, nós tivemos também a expansão da pecuária, que ocorreu em direção ao interior. A pecuária que até então se concentrava no litoral nordestino, ela acaba avançando para o interior do território, é levado também para a região de São Paulo e de lá se espalha para a região sul do Brasil. E aí a gente lembra que a região sul também, se vocês observarem no mapa de vocês aí, na figura 11, a região sul pertencia à Espanha, certo? O gado acaba se distanciando, por quê? Porque o gado era criado solto, não se tinha um pasto para que o gado fosse criado preso, o gado era criado solto, então ele ia à procura de alimento, de água e acabava se distanciando do litoral, acabava ultrapassando então o litoral com destino ao interior em busca de alimento e até mesmo de água. Certo? Então essas duas atividades aí durante o século XVII, elas contribuíram para
ocupação do interior do território brasileiro. Ainda no século XVII, nós tivemos a ação das bandeiras. As bandeiras, assim como as entradas, também eram expedições armadas. Só que tivemos algumas diferenças. As entradas, elas eram expedições oficiais, pagas pela coroa portuguesa. As bandeiras eram expedições particulares, pagas por comerciantes e donatários, que já viviam aqui no território brasileiro. Eram formadas por colonos, luso-brasileiros, aqueles nascidos no Brasil, e por indígenas que acabaram se integrando aos colonizadores, que já conheciam de certa forma o território. Então eles tiveram uma possibilidade muito maior de penetrar para o interior do território continental, do interior do território brasileiro, mas de todo o continente, de certa forma, aqui da América do Sul, já que eles já tinham, de certa forma, um conhecimento maior sobre o território e tinha a participação e a colaboração também dos povos indígenas. A gente lembra que as bandeiras, elas foram divididas em 3 grupos distintos, bandeirismo ou sertanismo apressador, bandeirismo ou sertanismo minerador e bandeirismo ou sertanismo de contrato. Cada um dessas atividades de bandeirismo tinha objetivos diferenciados e saía também de locais diferenciados. O bandeirismo apressador, por exemplo, ele saía da Vila de São Vicente com destino ao interior do território, com o objetivo de aprisionar indígenas para vendê-los como escravos, ou seja, apressador, certo? Bandeirismo apressador, aprisionar, certo? O objetivo deles era aprisionar, capturar os indígenas e vender esses indígenas para os comerciantes, para os fazendeiros no litoral como escravos. Bandeirismo ou sertanismo minerador tinha como objetivo encontrar pedras preciosas e ouro. Esse era o objetivo do bandeirismo ou sertanismo minerador. Ah, professor, e se eles encontrassem indígenas, eles podiam escravizar? Podiam também, mas o foco deles era ouro e pedras preciosas. E o bandeirismo de contrato era um bandeirismo contratado pelos donatários. Os donatários eram aquelas pessoas que recebiam da coroa portuguesa lotes de terra no Brasil para administrar, para povoar e desenvolver aqueles lotes. Então eles contrataram bandeirantes, contrataram expedições armadas com o objetivo de entrar no interior do Brasil, saindo principalmente de Salvador, Olinda e Recife, certo? Com o objetivo de escravizar os indígenas, ou seja, submeter os povos indígenas à escravidão, capturar os negros fugitivos. A gente lembra que naquele período ali, aí a gente já está falando do século XVIII, naquele período nós já tínhamos introduzido os negros africanos ao trabalho escravo no Brasil e muitos deles que se opunham à escravidão acabavam fugindo, se dirigindo para os quilombos. Então a missão do bandeirismo de contrato era capturar os indígenas, capturar os negros fugitivos, destruir plantações e destruir os quilombos. Essa era a missão do bandeirismo de contrato, ou seja, dessas pessoas que eram contratados pelos donatários. Capturar indígenas, capturar os negros fugitivos, destruir os quilombos, que era o local de refúgio dos negros, e destruir também as plantações, para que eles não tivessem como sobreviver e nem como recusar ao processo de escravidão, certo? E aí a gente lembra, século XVIII, nós tivemos então a atividade das bandeiras, certo? Principalmente aí do bandeirismo minerador e do bandeirismo de contrato, que se desenvolveram durante o século XVIII, além das atividades econômicas que já eram desenvolvidas desde o século XVI. A exploração do pau-brasil, a cana-de-açúcar, a pecuária, o tabaco. A mineração teve um desenvolvimento muito grande durante o século XVIII, então foi descoberto ouro no século XVII, em Goiás e em São Paulo. Século XVIII nós já tínhamos então a descoberta de ouro em Minas Gerais, em São Paulo, em Goiás e em Mato Grosso do Sul. Então nós já tínhamos uma maior área de expansão e de exploração de ouro na região. O ouro durante o século XVIII nós podemos dizer que foi a principal atividade econômica do Brasil durante o século XVIII. Alinhada a outras atividades também, contribuíram para um grande avanço do território de formação desse novo espaço geográfico brasileiro. Bom, isso aí nós já vimos tudo na aula passada, certo? Vamos então agora para o século XIX. Mas antes de falar sobre as atividades do século XIX, nós vamos para aquele nosso ritual, certo?
clica no sininho para receber as nossas notificações, dá um joinha no nosso vídeo e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal porque toda semana tem novidade para vocês, ok? Vamos lá. Século XIX. Quais foram então as atividades econômicas que se desenvolveram no século XIX e foram responsáveis pela formação de novos espaços geográficos aqui no Brasil? Bom, nós podemos citar então 3 atividades que foram de extrema importância para a criação de novos espaços geográficos no Brasil, ou seja, aquelas que foram motores de construção de espaços geográficos. Cacau, no sul da Bahia, ou seja, a cultura do cacau no sul da Bahia foi uma dessas atividades. A cafeicultura no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, que acabou contribuindo para atrair, de certa forma, muitos imigrantes estrangeiros para o nosso país, em busca de trabalhar na lavoura de café no estado de São Paulo, trabalhar na lavoura de café no estado do Rio de Janeiro, então precisava-se de muita mão de obra. Naquele período ali, durante esse período aqui, o número de trabalhadores escravos negros tinham reduzido bastante, nós já tínhamos a assinatura da Lei Áurea, então nós não podíamos mais escravizar durante o século XIX. A escravidão ela já era proibida no mundo todo, exclusivamente no Brasil, certo? Então o trabalho escravo tinha reduzido, o trabalho agora era um trabalho assalariado, então despertou o interesse de muitos trabalhadores, além de que precisava de trabalhadores que tivessem, de certa forma, uma capacidade, um conhecimento sobre a plantação de café. E aí eles trouxeram imigrantes da onde? Trouxeram imigrantes da Europa, vieram imigrantes da China, do continente asiático de forma geral, especialmente aí do Japão e da China, vieram muitos imigrantes para trabalhar na lavoura de café no Brasil. E aí, conforme esse grande contingente populacional chegava em nosso país nesse período, nós acabamos, de certa forma, contribuindo também para um crescimento urbano. Crescia a população do Brasil com a chegada desses imigrantes e, consequentemente, havia necessidade de construir novos espaços geográficos, novas cidades, novas áreas urbanas fossem surgindo. Então, contribuiu também para um crescimento urbano. E aí nós tivemos uma outra atividade que foi o látex na Amazônia, para a fabricação da borracha. Então nós tivemos aí a produção, a extração do látex da seringueira, a árvore que tinha grande quantidade na região da Amazônia, né, na região do estado do Amazonas, região do Acre, região de Rondônia, região do Pará. Então em toda a região norte nós tínhamos uma grande produção de árvores, tínhamos uma grande criação de árvores de seringueira que se extraía então o látex, que era a matéria-prima para a produção da borracha. Então despertou também, de certa forma, a migração de muitos trabalhadores do Nordeste que migraram para a região Norte à procura de trabalho nos seringais, e também tivemos a imigração de muitos estrangeiros que chegaram em nosso país para trabalhar também na extração do látex na região Norte do Brasil. Então nós podemos dizer que essas foram as 3 principais atividades do século XIX, ou seja, os motores de construção de espaços geográficos do século XIX. Cacau no sul da Bahia, a cafeicultura de São Paulo e Rio de Janeiro e o látex da região da Amazônia, certo? Nesse mapa que a gente está observando aqui, a gente pode observar que ele tem uma certa diferença, o mapa do século XIX para o mapa do século XVIII. Algumas atividades econômicas elas surgiram e outras atividades elas acabaram desaparecendo, certo? Observem na figura de vocês aí, figura 14 e figura 15, na página 23 do livro de vocês, que nós temos aí no século XVIII, por exemplo, as drogas do sertão ainda. Elas começam lá no século XVII, permanecem ainda no século XVIII com a exploração. Já no século XIX, a área de ocupação ou de exploração, de busca pelas drogas do sertão, agora é destinada exclusivamente, o interesse maior é a borracha, é a exploração do látex, certo? O ouro, que lá no século XVIII a mineração estava em alta, no século XIX a gente já vê que houve uma redução. Por quê? Porque a exploração de minérios, o minério não é algo que é renovável, ele é esgotável. Então conforme você vai explorando em grande quantidade, pode chegar um determinado momento que ele acaba. E foi o que aconteceu em algumas regiões do Brasil. A exploração foi tão intensa durante o século XVIII que no século XIX boa parte dessas áreas já tinham diminuído bastante a produção de minério nessas localidades. Aí nós tivemos também o pau-brasil, que até o século XVIII ainda era de certa forma explorado bastante. No século XIX ele já praticamente desapareceu, a Mata Atlântica do litoral foi intensamente explorada durante 3 séculos,
XVI, XVII e XVIII. Século XIX, a quantidade de madeira de pau-brasil já era insignificante e não despertava mais o interesse, na verdade, dos povos europeus. E aí nós tivemos também a introdução do algodão, que a gente percebe uma mancha marrom lá na região nordeste do Brasil, significa ali a área de cultivo de produção de algodão, também destinado ao mercado externo, ou seja, o algodão produzido no Brasil era destinado a Portugal, certo? Então essas foram as atividades econômicas introduzidas durante o século XIX. Lembrando que a de maior destaque, na verdade, foi a borracha, o cacau e o café, ok? Bom, século XX e século XXI, nós tivemos aí, a gente lembra aqui, até 1750, o Brasil ainda vivia em conflitos com Portugal, digamos assim, Portugal vivia em conflitos ainda com a Espanha devido ao território do Brasil, já que Portugal invadiu território que pertencia à Espanha, penetrando para o interior do território, ocupando áreas que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha. E aí, em 1750, eles firmaram um novo acordo, um novo tratado, chamado de Tratado de Madrid. Pelo Tratado de Madrid, Portugal e Espanha decidiram, então, formalizar um termo que ia delimitar ali as fronteiras de seus territórios. As fronteiras dos territórios que pertenciam à Espanha e as fronteiras do território que pertenceriam então a Portugal. E aí a gente observa que nesse mapa aí da figura 16, na página 24 do livro de vocês, a gente já tem praticamente em 1822 a formação atual do Brasil. Lembrando que 1822 foi o ano em que o Brasil se torna independente, ganha sua independência com relação a Portugal. Em 1822, então, nós já tínhamos praticamente a configuração atual do território brasileiro. Mas essa formação que nós temos hoje do território brasileiro, com 26 estados, um Distrito Federal e mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, ela só foi possível graças a acordos diplomáticos, a tratados, a convenções diplomáticas, acordos políticos que foram realizados do governo do Brasil com outros países. Além de alguns conflitos que existiam também durante todo esse período aí, nós tivemos conflito, participamos de algumas guerras e tudo isso contribuiu de certa forma para a junção desses territórios ao nosso país, formando então essa imensidão de área territorial que nós temos, com mais de 8 milhões e meio. Não é à toa que o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, certo? E que nós somos um país de área de uma dimensão territorial continental. A nossa área territorial se assemelha com a área da Austrália. A Austrália, que sozinha é considerada um continente, o menor dos continentes, né? Faz parte da Oceania. E o nosso território ele é tão grande que ele pode ser comparado, então, devido à sua proximidade, a sua semelhança com a área territorial da Austrália, né? O Brasil tem dimensão então continental, se comparado com a área territorial da Austrália. E aí a gente percebe, analisando esses dois mapas também, o que? O que foi que alterou de 1822 para 1904, quando foi oficializado definitivamente a área territorial do Brasil. A gente observar, a gente vai perceber uma diferença pequena na área do Acre. Lá em 1822 o Acre não pertencia ao Brasil ainda, era um território da Bolívia. E Santa Catarina, lá em 1822, pertencia ao Paraguai, mas a partir de acordos, de tratados, de negociações políticas, o governo brasileiro, na época, conseguiu anexar esses territórios ao Brasil, formando então essa grande extensão territorial que nós temos hoje no território brasileiro. Bom, outro ponto fundamental e que foi de crucial importância para essa formação do território brasileiro, ainda durante o século XX, início do século XXI, foi a industrialização. O processo de industrialização do Brasil, momento em que o Brasil ingressou na Revolução Industrial, e a gente lembra que o Brasil ingressou de forma bem tardia, se comparado com a Inglaterra. A Inglaterra começou o seu processo de industrialização basicamente em 1758. O Brasil foi começar em 1930, praticamente quase que um século depois, aliás, 1850, a Revolução Industrial na Inglaterra. O Brasil começa praticamente 100 anos depois esse processo, 1930. Então, em 1930,
é que o Brasil começa o seu processo de industrialização. 100 anos depois da Inglaterra iniciar é que o Brasil começa. Então nós dizemos que a industrialização do Brasil ela foi tardia. Mas mesmo sendo tarde, nós conseguimos avançar muito no setor industrial. Então em 1930, novos espaços geográficos foram construídos, outros foram reconstruídos, aqueles que já existiam passaram por transformações e novos espaços acabaram se construindo. E é óbvio que algumas atividades, alguns acontecimentos contribuíram para essa transformação e essa inovação dos espaços geográficos no Brasil. E nós podemos dizer que nós passamos por 4 fases durante esse período de industrialização. A primeira fase delas foi o processo de industrialização brasileira. Então, uma dessas fases de acontecimento aí já em meados do século XX, certo? Nós tivemos aí a introdução da industrialização brasileira, a partir da década de 30, lembrando que o nosso momento de ápice, de maior crescimento industrial, foi da década de 50 para a década de 70, nos atuais estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que continuam sendo ainda os grandes centros industriais do Brasil, certo? Então, essas áreas foram revitalizadas, foram criados novos espaços, novas cidades, as cidades se modernizaram, cresceram, deram surgimento a novos setores industriais, então teve um crescimento muito grande, São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Então a industrialização teve um papel importante na construção e reconstrução desses espaços, principalmente no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Um outro fator também responsável por essa grande mudança do espaço brasileiro, na década de 30 para cá, foi a acelerada urbanização. O que é urbanização? Crescimento das áreas urbanas, crescimento das cidades. E as cidades cresceram por quê? Bom, um dos fatores foi a industrialização. A industrialização acabou atraindo pessoas do campo para a cidade. O outro fator foi a mecanização agrícola. O que é a mecanização agrícola? A substituição da mão de obra humana pelo uso de máquinas. Máquina para arar, para plantar, para colher, tudo isso gerou desemprego no campo. Os trabalhadores do campo que perderam seu emprego para as máquinas se dirigiram para as cidades que estavam sendo industrializadas. Observem que um ponto acaba atraindo o outro. Então, o desemprego no campo e a industrialização das cidades atraiu a população do campo com destino aos grandes centros urbanos, fazendo com que essas áreas crescessem ainda mais e o processo de urbanização ele se acelerasse, ou seja, acontecesse de forma mais rápida. Um outro fator também foram as fronteiras agropecuárias, ou seja, foi estabelecido pelo governo brasileiro algumas áreas que deveriam ser destinadas ao cultivo de produtos agrícolas e à criação de gado. E aí, com essas áreas destinadas lá na região sul, na região centro-oeste, na região nordeste, na região norte, nós tivemos o quê? Novos espaços sendo construídos, novos espaços geográficos sendo construídos, áreas sendo desmatadas, vegetação sendo derrubada para dar espaço o quê? A novos pastos, a novas áreas agrícolas. E com isso, novos espaços geográficos iam construindo, porque aonde ia surgir um pasto, aonde ia surgir uma fazenda para a atividade agrícola, surgiam o quê? Povoamentos. A população ia para lá, então iria surgir povoamentos, vilas e, mais tarde, cidades também contribuindo para o aumento desses espaços urbanos e construção de novos espaços geográficos. E um outro fator que nós vamos citar, o deslocamento da capital do país. Estava no Rio de Janeiro naquele período e foi mudada para Brasília em 1960. E a gente lembra que a primeira capital do Brasil foi Salvador. A capital de Salvador foi transferida para o Rio de Janeiro no século ainda 18, quando foi descoberto as minas de ouro lá em Minas Gerais. Então o governo de Portugal, tentando estar mais próximo das minas, acaba levando a capital para o Rio de Janeiro para ficar mais próximo de Minas Gerais e poder observar, acompanhar mais a exploração de ouro, já que era a principal atividade do século XVIII naquele período. E aí, em 1960, a capital é transferida para Brasília, levando também um contingente populacional muito grande, uma migração muito grande de pessoas do Nordeste, do Sul, do Sudeste, para a região Centro-Oeste, especialmente para Goiás, aonde estava sendo instalada, fundada ali a primeira cidade da região planejada. A cidade então de Brasília ela foi planejada para ser construída e atraiu milhares de pessoas para trabalhar e mais tarde para morar devido às grandes oportunidades de trabalho que foram surgindo também na região. Então essas foram
os 4 principais fatores que contribuíram para o avanço da construção e reconstrução desses espaços geográficos do século XVIII até os dias atuais aqui no século XXI, ok? Bom, nós vimos aí então que o processo de construção dos espaços geográficos, ele não se deu da noite para o dia. O Brasil não ganhou a sua formação atual, o seu território com mais de 8 milhões e meio da noite para o dia. Foram longos anos, longos séculos na verdade, para que a gente conseguisse a formação atual do território brasileiro. Muitas lutas, muitas batalhas, muito sangue foi derramado durante todo esse período, certo? Muitos acordos diplomáticos, muitas negociações, compras de território foram feitas para que a gente tivesse então essa imensidão de território, sendo a 5ª maior extensão territorial do planeta, certo? E para finalizar, vamos só observar essa imagem aqui que tem no livro de vocês aí na página 26, que mostra aí o Brasil e o uso do território em 2016. Observem que o mapa está colorido, certo? As áreas verdes representam aí as áreas de menor intensidade de uso de máquinas e de irrigação. Então esse mapa aí, ele representa as áreas, o grau de intensidade de uso de máquinas e de irrigação no território brasileiro. Então a área verde aí a gente observa que na região do Amazonas, a maior parte do Nordeste e boa parte da região Centro-Oeste, nós temos aí uma baixa, ou seja, uma mecanização reduzida se comparada a outras regiões. Já na região Sudeste, região Sul e região Centro-Oeste, a gente já observa as cores mais escuras, onde a gente tem um grau maior de intensidade de uso de máquinas, tanto na agricultura quanto na irrigação. Okay? Então a gente percebe o quê? Que algumas áreas elas têm um processo de industrialização maior. Então são as áreas que têm o setor industrial mais desenvolvido e que acabam utilizando o setor de mecanização maior também na atividade agrícola e na irrigação. Bom pessoal, a gente fica por aqui, até a nossa próxima aula. Não esqueçam de responder a atividade que está sendo proposta para vocês, ok? Até a nossa próxima aula, um bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima.